Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Malaquias, capítulo 1. Profeta Malaquias, capítulo 1. É uma bênção estar na casa do Senhor, é uma bênção desfrutar da presença de Deus, cantar, orar. Se nós só viéssemos aqui para cantar e orar, já teria valido muito a pena. Mas ainda nós temos a ministração da palavra para nos alimentar. Estamos começando mais uma semana. E eu, assim como você, quero que essa semana seja uma bênção. Amém? Eu quero dar bom testemunho no meu trabalho, eu quero ser crente na minha casa, quero ser crente no serviço, quero ser crente onde eu estiver, e para isso nós precisamos da ajuda do Senhor, precisamos ser alimentados pela palavra. Então vamos receber com todo o coração aquilo que Deus tem para nos dizer essa noite. Senhor, nós estamos aqui porque cremos que a Tua palavra é viva e eficaz. E nós queremos, Senhor, tudo que o Senhor tem para nos dizer hoje. Ajuda-nos e capacita-nos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Malaquias, capítulo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó. E aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Versículo 5. E os vossos olhos verão e direis, o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo e o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Versículo 10. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, profeta Malaquias. Antes de começar a falar sobre o texto que nós lemos, nós temos que relembrar algumas coisas. Não sei quantos estavam aqui naquela quinta-feira que eu falei sobre Ageu. Os irmãos estão lembrados? A introdução que eu fiz naquela pregação de Ageu serve para hoje. No estudo dos profetas do Antigo Testamento, didaticamente falando, é bom nós separarmos os profetas em antes do exílio, durante o exílio e depois do exílio. Para quem não sabe o que é o exílio, foi o período em que Israel ficou na Babilônia. Melhor dizendo, Judá ficou na Babilônia porque o reino já estava dividido. Por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa da rebeldia de Judá, Deus enviou inúmeros profetas dizendo que eles estavam em pecado e deveriam se arrepender. Os profetas não foram ouvidos, Judá permaneceu no pecado, permaneceu na desobediência ao Senhor, e por causa disso eles foram para o cativeiro. E o cativeiro babilônico, na Babilônia, foi tão marcante que até hoje nós conhecemos esse período da história de Judá
como um divisor de águas, né? Antes do cativeiro e depois do cativeiro, porque foi muito marcante, foi assim, violento, foi estúpido o que os babilônicos fizeram com Judá, destruíram a cidade, destruíram o templo, levaram os objetos sagrados do templo de Jerusalém para a Babilônia, e foi terrível aquela experiência para o povo de Judá. Bom, mas eles permaneceram no Judá, na Babilônia por aproximadamente 70 anos, e retornaram. Os profetas mesmo haviam dito que Judá permaneceria no cativeiro, mas voltaria, diferente de Israel, que era a parte do povo de Deus que fazia parte do reino do norte, que foi para o cativeiro da Assíria e não voltou. Judá voltou para a sua terra natal e eles aprenderam grandes lições. E algumas coisas que nós vemos até no Novo Testamento, eles são herança do cativeiro. Por exemplo, não existia antes do cativeiro as sinagogas que nós vemos no Novo Testamento. As sinagogas foram criadas durante o cativeiro porque não tinha mais templo. Então eles tiveram que dar um jeito de se reunir e louvar e aprender do Senhor, e daí foram criadas as sinagogas. Foi fruto do cativeiro. Então, algumas coisas boas também aconteceram por causa do cativeiro, e a principal delas foi porque Deus deu uma grande lição àquele povo. E naquela quinta-feira que eu preguei, falei sobre Ageu. Ageu foi um pouquinho antes de Malaquias. Quando Ageu pregou ao povo, o povo tinha chegado há poucos anos, tinham começado a reconstruir o templo, mas tinham parado a reconstrução, os irmãos devem se lembrar da pregação. E a mensagem do Ageu foi: vocês estão deixando a obra de Deus em segundo lugar. E naquele tempo a expressão obra de Deus era literal, era obra mesmo, era construção, era tijolo. O templo tinha sido começado novamente, ele estava destruído, mas eles tinham deixado de lado a reconstrução do templo. E a mensagem de Ageu era: reconstruam o templo, parem de construir as casas de vocês e deem prioridade ao templo do Senhor. Na época de Ageu ele foi ouvido, e nós aprendemos ali que em 20 e pouquinhos dias o povo já voltou ao trabalho, já começou a reconstruir o templo de novo, e foi uma bênção, eles se arrependeram, eles jejuaram, e a pregação de Ageu foi assim super eficaz, e o povo rapidamente voltou ao trabalho. Só que o que nos chama a atenção, e agora estou chegando em Malaquias, é a inconstância daquele povo. Com Ageu eles se arrependeram, eles começaram a construir o templo, eles ficaram empolgados de novo, tanto que terminaram o templo. Não só o templo, como os muros de Jerusalém, a cidade começou a ficar como era antes de novo, né? Com muros, com templo, estruturada. Naquela época, o muro e o templo era assim, fundamental para a cidade. A cidade que não tivesse um templo e um muro não era cidade, né? Então, mas eles reconstruíram, eles ouviram a mensagem de Ageu, reconstruíram o templo. Mas aqui na época de Malaquias, que era vários anos depois, algumas décadas depois, nem os estudiosos sabem ao certo quantos anos depois foi Malaquias de Ageu, eles já haviam de novo voltado ao pecado e deixando as coisas de Deus de lado, só que agora um pouco diferente. E essa inconstância do povo de Judá me chamou muito a atenção quando eu estava estudando esse texto. Eu fiquei pensando que aquela empolgação da época de Ageu, aquela empolgação que resultou na reconstrução do templo, que não era uma coisa fácil, as construções na época a tecnologia da época era muito atrasada, então as construções eram muito difíceis. Então o povo realmente, dá a entender que o povo realmente ficou muito empolgado com a pregação de Ageu e reconstruíram, o que era dificílimo, eles tinham poucos recursos. Então ali houve, na época de Ageu, um avivamento em Israel. E o povo pôs mãos à obra e reconstruiu o templo. Mas esfriou. E aqui estamos nós de novo diante de um texto que o profeta tem que condenar o povo por causa da atitude que o povo estava tendo naquela época, não muitos anos depois de Ageu. E eu fiquei pensando no nosso contexto, fiquei pensando em nós como igreja, fiquei pensando em cada um, fiquei pensando em mim como crente, fiquei pensando na igreja. A igreja ela tem períodos assim de avivamento, né? Quando temos assim uma grande pregação, assim uma época assim de pregações super abençoadas, que o povo assim se torna receptivo à palavra, que o povo assim ouve a palavra e atende às exortações feitas pelos pregadores, e começa a trabalhar, e começa a deixar as picuinhas de lado,
e começa a deixar as suas diferenças e começa a ter mais comunhão. E nós temos períodos assim, graças a Deus, em abundância na igreja, períodos em que parece que o povo está mais crente. Mas é interessante, isso não acontece só aqui, isso é uma coisa bem humana, é uma coisa assim que diz respeito à nossa inconstância, à nossa fraqueza de homens. Passa um mês, passa dois, passa um ano, passa 2 anos, parece que os problemas voltam e é um ciclo, né? Eu sou crente há quase uma década, e eu já vi esse ciclo incontáveis vezes, na minha vida e na vida da igreja, tanto nessa igreja quanto da igreja que eu pertencia antes, a igreja na qual me converti. Uma época é boa, daqui a pouco não é mais, daqui a pouco está todo mundo reclamando, daqui a pouco tem um monte de gente saindo da igreja falando mal do pastor, daqui a pouco está tudo ruim, o louvor está ruim, o pastor está ruim, os irmãos estão ruins, ninguém não tem amor, não tem nada, todo mundo insatisfeito. Aí daqui a pouco está tudo bom de novo, e daqui a pouco está tudo ruim. Por que isso? Por que isso acontece? Nós aprendemos lá no livro de Juízes, que foi um período assim muito turbulento na história de Israel, que esse ciclo ele aconteceu várias vezes. E o ciclo era assim: o povo estava bem, aí pecava, aí era castigado pelos inimigos, aí se arrependiam, aí Deus levantava um juiz e salvava o povo ficava bem. Daqui a pouco, o povo pecava de novo, era subjugado pelos inimigos, e o ciclo aconteceu. No livro de Juízes aconteceu isso 6 vezes, só que o livro conta, né? 6 vezes no livro de Juízes acontece esse ciclo. E eu fico pensando, nós não podemos aceitar isso. Isso não pode ser uma coisa considerada por nós, isso é normal. Não, isso não é normal, isso não pode ser normal. Porque se fosse normal, Deus não repreenderia o povo. Deus falaria assim, tudo bem, isso vai passar. Mas nós nunca vemos na palavra de Deus o Senhor aceitando essa situação, dizendo, não, vocês estão mal agora, estão em pecado, mas vou levantar um profeta, tudo bem, né? Daqui a pouco vocês estão bem de novo. Não, nós sempre vemos um Deus indignado com essa situação. Nós sempre vemos um Deus dizendo assim, olha, eu tirei vocês do Egito. Será que vocês não conseguem se lembrar do que eu fiz no Egito? Tirei vocês de lá com mão forte, castiguei os egípcios com 10 pragas, e Deus relembrou isso. Se você lê o Antigo Testamento, você há de concordar comigo, Deus lembrou essa história do Egito assim centenas de vezes. Como que dizendo assim, como é que vocês conseguem esquecer isso? Por que vocês não são constantes? Então Deus não aceita essa inconstância nossa. Muito embora às vezes a gente aceite. A gente pensa, agora eu estou mal, estou desanimado, mas isso é normal, vai passar. Não é normal. Deus nunca aceitou essa situação. E Deus continua não aceitando essa situação. Nós temos promessas, nós temos um Deus que nos salvou, um Deus que já operou inúmeros milagres, que nós somos testemunhas oculares dos inúmeros milagres que Deus já fez. Nós não podemos nos dar ao luxo de ficar de tempos em tempos mal. Isso é inaceitável. E eu estou pregando para mim também. Quantas vezes já me flagrei em épocas assim, eu não estou muito bem. Minha vida está meio nebulosa, não estou orando muito. Isso é inaceitável, você não pode aceitar isso na sua vida. Assim como Deus não aceitava isso na história de Israel. E está aqui o profeta de novo. Depois de Ageu, depois de Zacarias, que também pregou para aquele povo que tinha recém-chegado do cativeiro, conseguiram levantar o povo reconstruiu, e está aqui o povo caído de novo. E aí eu vou contar uma história para vocês. Sabe por que o povo estava caído? Porque o povo estava baseado em ideias erradas sobre Deus. Conta a história que quando o povo voltou do cativeiro para Judá, assim eles estavam em dificuldades muito grandes. Não tinha dinheiro, não tinha estrutura. Os inimigos em redor de Jerusalém, de Judá, estavam assim pressionando Judá.
Os samaritanos, naquela época, já existia samaritano naquela época. Os samaritanos eram os descendentes da tribo do norte, do reino do norte, que tinham se misturado com as outras nações, e daí surgiu os samaritanos. Então os samaritanos estavam ali em redor pressionando, né, fazendo pressão psicológica. A guerra estava sempre assim, próxima de acontecer, porque os inimigos em volta. Então era uma situação tensa, era uma situação difícil. Pobreza, fome. Aquela região era uma região de muita seca. E nessa época aqui não era diferente, eles estavam sofrendo por causa da seca, da escassez. E por causa disso o povo começou a desanimar. O povo construiu o templo, o povo reconstruiu os muros, né, atendendo à exortação de Ageu, de Zacarias, mas ali dificuldade financeira, dificuldade na política externa, enfim, um monte de dificuldades. E o povo começou a desanimar. E aí o povo começou a pensar assim, nós reconstruímos o templo, nós fizemos tudo o que Deus nos falou, e está essa situação, não vale a pena servir a Deus. E isso nós ouvimos muitas vezes por aí. Pessoas que estão servindo a Deus, interessadas só nos benefícios materiais que Deus pode dar. E aí vem sempre aquela questão: Deus nos dá benefícios materiais? Sim ou não? Sim. Concordo com você. No entanto, o fato de Deus nos conceder benefícios materiais não pode ser aquilo que nos sustenta na igreja. Não pode ser aquilo que sustenta a nossa devoção. Não pode ser aquilo que sustenta a nossa entrega a Deus, aquilo que sustenta a nossa fé, porque isso é um alicerce errado. As pessoas confundem, né? Deus abençoa, né, materialmente, tá, enfim, né, etc. Mas as pessoas constroem sobre este pilar a sua fé. E isso está errado. Quando isso acontece, a casa cai. Porque está sobre um alicerce errado. Então, podemos estar em abundância, podemos estar folgados financeiramente, ou bem, né, com uma situação boa, emprego bom, etc. Mas não podemos basear a nossa fé sobre este bem-estar. Isso não é base para nós. O que é base para nós? A nossa fé, a nossa devoção, exclusivamente no dono das bênçãos e não nas bênçãos. Nós temos mania de confundir, de inverter. Nós amamos as bênçãos de Deus, quando na verdade nós temos que amar o autor das bênçãos. E esse é um erro super comum nas igrejas. As pessoas amam as bênçãos de Deus, mas em nenhum lugar está escrito que nós temos que amar as bênçãos, nós temos que amar o autor das bênçãos. E o povo estava aqui, não vale a pena servir a Deus, porque olha só, a gente reconstruiu o templo, estamos nessa situação difícil. Totalmente errado. Totalmente errado. Bom, versículo 2 ali fala assim, eu vos amei. O profeta já começa falando, eu sou o Senhor, eu amei vocês. Daí vocês dizem, mas o Senhor nos amou como? Olha, está tudo errado. Estou com dificuldade financeira, estou com os inimigos me pressionando. Como que o Senhor me amou? E essa pergunta, para nós hoje, ela soa uma pergunta cínica, né? Grosseira. Mas na cabeça deles era uma pergunta razoável. Era uma pergunta que parecia justa. Ora, se eu reconstruí o templo, e se eu estou com a cidade reconstruída conforme o profeta tinha me falado, e Deus não está me abençoando financeiramente, então Deus não me ama. Era um raciocínio na cabeça deles razoável. Mas é um pensamento grosseiro, os irmãos hão de concordar comigo. E quantas vezes nós pensamos assim também, eu acho que Deus não me ama mais, porque eu estou com tal problema, ou estou com tal dificuldade.
Completamente equivocado esse pensamento. Completamente errado. E é interessante que o profeta usa várias vezes esse método de perguntas e respostas. É o único profeta do Antigo Testamento que fica fazendo perguntas e respostas assim, como diz assim, eu vos amei. E daí o povo diz, mas nos amou como? E aí Deus responde, olha, eu escolhi Jacó, aborreci Esaú. Então, mais uma vez, Deus lembrando o passado. Como foi dito aqui hoje de manhã, nós não podemos viver do passado. Naquele texto, que diz que tiramos do tesouro coisas novas e velhas, não podemos viver do passado, mas o passado ele tem que servir para nós, para nos lembrar aquilo que Deus já fez. Nós não podemos esquecer aquilo que Deus já fez. Tem a frase que diz, quem vive do passado é museu, e nós não podemos viver do passado, é uma frase verdadeira. Mas o passado ele tem que servir para nós como um lembrete do amor de Deus. Um lembrete de como Deus nos ama. Um lembrete de como Deus está preocupado conosco. Quero dar o exemplo da minha vida. Eu nasci na igreja, estive na igreja a minha infância inteira, mas nunca fui crente, de verdade, durante a infância. Ia porque era obrigado, né? E chegou uma fase da vida que eu estava assim, desgastado, assim, com uma série de problemas em casa, problemas na rua, problemas com amigos, inimigos diversos. E Deus foi misericordioso comigo, me salvou, me restaurou, me deu uma nova família, me deu a salvação, me deu uma série de bênçãos. Eu estou aqui hoje pela misericórdia do Senhor. E por vezes eu me flagro achando que Deus me abandonou porque eu não tenho um salário maior, ou porque não deu para pagar determinada conta, ou seja lá qual for a dificuldade. Mas, irmãos, a prova do amor de Deus é aquilo que Ele fez por nós, nos salvando. A prova do amor de Deus é aquilo que Ele fez por nós, nos restaurando. E nós temos o péssimo hábito de esquecer o privilégio que é estar aqui. O privilégio que é ouvir a palavra de Deus, que é eterna. O privilégio que é poder louvar o Senhor, poder ser salvo, poder ser chamado filho de Deus. Como está escrito lá em 1 João, né? Veja quão grande amor nos tens concedido nosso Pai. O fato de sermos chamados filhos de Deus. Como é grande esse privilégio. E nós ficamos preocupados porque não deu para pagar a conta, ou porque estamos com dificuldade na família, seja lá qual for. Nós somos filhos de Deus. Não foi à toa que Jesus disse para nós ficarmos alegres, não porque os demônios se submetem a nós, mas porque o nosso nome está escrito no céu. Glória a Jesus. Meu amado, o teu nome está escrito no céu. Só isso. Então, quando você se flagrar com um pensamento negativo, do tipo, Deus não me ama, Deus me abandonou, lembre-se que o seu nome está escrito no céu. Nunca se esqueça disso. Acorde de manhã e se lembre, meu nome está escrito no céu. Garanto para você que o mau humor vai passar. Nós temos paz com Deus. Nós somos salvos. Nós somos filhos de Deus. Bom, aquele povo ele estava rebelde, ele estava desviado de novo. E o grande pecado do capítulo 1 era os sacrifícios imundos que Israel estava oferecendo a Deus. Existiam leis bem claras no Antigo Testamento
que davam orientações específicas com relação aos sacrifícios. O culto naquela época era diferente de hoje. Naquela época, a pessoa, para cultuar a Deus, ela oferecia um animal em holocausto, sacrifício, matava o animal, né? E a lei de Moisés, ela era bem clara que o animal deveria ser perfeito, sem mancha, não podia ser cego, não podia ser manco, não podia ter doença. Tinha que ser um animalzinho perfeito. E nessa época aqui de Malaquias, já existia o templo, já existiam os sacerdotes, eles já estavam oferecendo os sacrifícios novamente, e o povo estava levando animal cego, animal coxo, animal doente. Estavam pegando lá, qual que é o pior animal que eu tenho? Qual que é o animal que eu não vou poder aproveitar? Esse aqui? Então esse aqui que eu vou levar lá para o templo, para oferecer. Isso assim é grosseiro hoje, né? A gente falando isso, né? Como é que aquele povo tinha coragem de fazer isso? Oferecer a Deus uma coisa imperfeita, oferecer a Deus um animal cego, um animal imundo, um animal coxo, um animal que não era perfeito. E nós? O que nós temos oferecido ao nosso Deus? Hoje nós não oferecemos mais animais a Deus, nós não precisamos trazer animais aqui para sacrificar. Mas hoje nós oferecemos coisas assim menos visíveis, mas coisas mais importantes. Como é que nós ofertamos a Deus? Você deve estar pensando, já vai falar em dinheiro. Não vou falar em dinheiro. Como é que nós ofertamos a Deus? Bom, vindo à igreja e cantando a Deus, teoricamente nós estamos oferecendo a Deus o nosso louvor. Bom, isso é um ponto. Estou partindo do princípio que você faz isso. Bom, se você faz isso, que tipo de louvor você oferece a Deus? Quando o grupo de louvor começa a cantar, a orquestra, seja lá o que for, começa a cantar. Você sentado aí no banco, você está preocupado se a bateria está muito alta, se a guitarra está sendo bem tocada, se o vocal está afinado, se o irmão da percussão está no ritmo. Você repara nessas coisas? Por que você repara nisso? Quem disse que é para você reparar nisso? Nós estamos cantando para quem? Já ouvi, irmãos, quando a gente fica um pouco mais rodado assim na igreja, a gente ouve cada coisa, né? Uma vez o pastor Bira me falou que uma irmã tinha vindo falar com ele que estava saindo da igreja porque a bateria era muito alta. A irmã disse isso para ele. Eu não sei quem é a irmã, por isso que eu estou falando aqui, né? Se a irmã está presente, né? Então não estou dando indireto para ninguém porque eu não sei quem é. Mas a irmã disse isso para o pastor Bira. Olha, pastor Bira, eu estou saindo da sua igreja, o pastor é uma benção, a igreja é uma benção, mas eu estou saindo porque a bateria é muito alta. Bom, se tem um problema na bateria de ser muito alta, vamos resolver. Mas convenhamos, irmãos, convenhamos. Sim, vamos ser coerentes assim, né? Isso é motivo para sair da igreja. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Em primeiro lugar, a irmã está preocupada em avaliar do que em louvar a Deus. Por que não senta mais para trás, então, e não louva o Senhor bem quietinha lá e ora, então, para que regule-se a bateria? Isso sem contar de inúmeras vezes de irmãos que ficam reclamando do som que está muito alto, está muito baixo, ou que está muito rápido, muito lento, ou que canta mais esse hino, não canta aquele, ou porque está só o pastor Bira com teclado e eu gosto de todo mundo, ou está todo mundo cantando e eu gosto só do pastor Bira no teclado. Irmãos, essas bobagens não são motivos da nossa preocupação, não devem ser motivos da nossa preocupação. Se isso está te preocupando, se é só o pastor Bira no teclado ou se é o grupo de louvor inteiro, se tem bateria, se não tem, se está 10 decibéis, 50 decibéis a bateria, isso está te incomodando, mas olha, eu digo para você, em nome de Jesus, não deveria estar te incomodando isso. Porque se a tua preocupação é sentar-se aqui e oferecer a Deus
um louvor verdadeiro, você não ia se incomodar com isso. Se a tua preocupação fosse essa, você não ficaria incomodado com essas coisas. Não estou dizendo que tem que ser uma avacalhação, que a bateria tem que ficar explodindo de altura, não é isso que eu estou dizendo. Os irmãos que me conhecem sabem que eu não gosto de som alto. Minha esposa que sabe, né? Eu gosto de som bem baixinho. Mas eu estou dizendo para você que você não tem que se preocupar com isso, você tem que sentar-se e se preocupar em adorar ao Senhor. A altura da bateria é assunto dos irmãos do louvor. Estou dando um exemplo da bateria, os irmãos que tocam bateria não fiquem preocupados, não é indiretinho não, é só um exemplo, né? Eu gosto muito de bateria. Quando não tem bateria, eu digo assim, ficaria melhor com bateria. Mas também não deveria pensar. Porque eu deveria me preocupar em adorar a Deus. E assim os irmãos pensam às vezes, né? Esse pastor é um hipócrita. Porque eu também acho que ele pensa essas coisas às vezes, né? Quem está aqui na frente pregando, nunca tem a pretensão de ser perfeito e exortar os irmãos a só fazer aquilo que eu faço porque eu sou perfeito. Não, eu estou pregando para os irmãos e isso é recíproco, né? Isso para mim também. Então Judá, que estava oferecendo animais impuros a Deus nos sacrifícios, quando nós estamos louvando, essa é a forma mais tradicional de oferecer culto a Deus. E é válida, porque a Bíblia fala inúmeras vezes em cantar para Deus. Como que nós estamos cantando? De coração ou preocupados só com o nosso bem-estar, o bem-estar dos nossos ouvidos? Temos que oferecer a Deus um louvor verdadeiro, que vem do coração. Assim, é muito triste, irmãos, quando nós estamos aqui na frente cantando, e a gente dá uma abridinha no olho assim para ver como é que estão os irmãos da igreja. E a gente vê irmãos assim sentados, assim, olhando para cima, não cantando, ou cantando assim, com um rosto de porcelana, assim, sabe? Sem expressão, assim. Lógico, né? Não é a expressão que vai determinar se é de coração ou não. Mas eu acho muito difícil você se quebrantar na presença de Deus, oferecer a Deus um louvor verdadeiro assim. Eu, particularmente, acho impossível. E Israel sabia bem disso, né? Quando eles se arrependiam, eles se vestiam de saco, jogavam cinza na cabeça e jejuavam dias. E clamavam, e gritavam, e choravam, esperneavam, literalmente, quando eles queriam se quebrantar na presença de Deus. Mas às vezes a gente está aqui no louvor e a gente olha para os irmãos e estão assim, pensando não sei no que. Quero te dizer, irmão, que isso está errado. Eu quero te dizer com amor, em nome de Jesus Cristo, que quando nós estamos louvando, você tem, se possível, se você conhecer a música, fechar os teus olhos e adorar. Se você não conhece a música, então leia, mas adore lendo. Mas não fique inerte. Porque senão, irmãos, olha, sinceramente, não vale a pena vir até aqui. Vir até aqui para ficar nos ouvindo aqui, você está perdendo tempo, porque a qualidade musical tem melhores no mundo. Você pode ir num teatro, num show, que a qualidade musical é melhor. Eu tenho liberdade para falar disso porque eu sou do louvor. Então, não vem aqui para assistir. Eu sei que você deve estar dizendo, mas eu não venho para assistir. Mas às vezes você se esquece disso. E começa a assistir. Eu sei porque a gente veio aqui. Não vem aqui para assistir o louvor. O louvor, o fato de ter pessoas aqui na frente cantando, é só uma forma de conduzir a igreja à adoração. Não é a apresentação. Na teoria todo mundo sabe disso, né? Mas às vezes na prática as coisas não funcionam assim. Então, hora de cantar, hora de louvar ao Senhor é quebrantamento, é devoção, é você sentir sentir a música mesmo, é você pensar na letra que você está cantando naquela música e pensar, é isso mesmo que eu penso? É isso mesmo que eu sinto? Se não for, eu quero que seja. Porque as músicas que nós cantamos aqui, né, até onde eu me lembro, não tem nenhuma besteira, né? Se tiver, também a gente tira.
Então, geralmente as letras são bíblicas, são verdades bíblicas expressas nas letras. Aí você tem que pensar, é isso mesmo que eu penso? Eu concordo com o que está escrito ali, com o que eu estou cantando? Eu estou sentindo isso? Uma música que nós cantamos hoje, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. É isso mesmo? Você pensou nisso quando você cantou? Seja sincero, não responda para mim, responda para você mesmo, né? Você pensou nessa letra quando você cantou? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Isso é forte, não é forte? Já há bastante tempo que eu tenho me preocupado com isso, alguns anos já, de não levantar a mão para cantar se eu não estou sentindo que aquilo é verdade. Porque senão torna um vício, né? Estou cantando, estou pensando em outra coisa. Fala a verdade, você já não fez isso? Então você tem que se policiar. Está cantando? Vai levantar a mão, mas levanta para valer, levanta para adorar a Deus. Não levanta porque os outros levantaram. É engraçado, né? Às vezes você está no banco, aí o irmão que está na frente levanta a mão. Aí você, o irmão levantou a mão, vou levantar a mão também. O que é isso, irmãos? Por que a gente levanta a mão no louvor? É um ritual assim? Não. Você está dizendo, eu concordo com isso, é isso que eu quero, Senhor. Você está exteriorizando o teu sentimento. Você está dizendo, isso é verdade, eu concordo com essa letra. Eu quero isso para mim. Eu adoro o Senhor mesmo, estou aqui, Senhor, levantando a minha mão para te adorar. É por isso que a gente levanta a mão. Se ninguém nunca tinha explicado isso para você, eu estou explicando agora. Porque senão a gente pensa que é ritual, né? O crente quando canta levanta a mão. Não. O crente levanta a mão para cantar quando ele está concordando e sentindo aquilo que ele está cantando. Também não podemos cair no outro extremo, né? Então já que é para levantar a mão só quando eu estou sentindo, quando eu não estiver sentindo, então eu não vou levantar a mão. Isso é um ato também de obediência. Você louvaria a Deus com o Espírito e com o entendimento. Então, a letra está sendo projetada, ou então eu já sei de cor a música. Eu estou cantando. Eu vou pensar no que aquela letra diz, vou fazer uma avaliação, uma autocrítica de como está a minha vida, se aquilo é verdade na minha vida. Se aquilo for verdade, eu estou sentindo, então eu vou levantar a minha mão para concordar. Se aquilo não for verdade na minha vida, eu não estou sentindo aquilo, então eu vou clamar para que aquilo seja verdade. O grande erro é que as pessoas caem no outro extremo. Não estou sentindo. Estou sentindo. Não senti nada no culto hoje, por isso que eu não levantei a mão. Esse é o outro extremo, tão errado quanto. Não está sentindo, mas então olhe para sentir. Também não estou querendo dizer com isso, uma coisa chama a outra, né? Também não estou querendo dizer com isso que o momento de louvor é um momento de sensações. Que o louvor foi abençoado se eu tive sensações. Não é isso que eu estou querendo dizer também. Eu senti um arrepio na espinha, foi uma bênção. Não necessariamente. Eu senti assim um friozinho na barriga, Deus está aqui. Não. Onde você aprendeu na Bíblia que Deus só está presente quando você sente o friozinho na barriga? Mas assim, são mitos, são lendas que se levantam, que a gente pensa que o culto foi uma bênção quando a gente se emocionou e chorou, ou teve um friozinho na barriga, ou na espinha, seja onde for. Mas não. Você não depende do friozinho na barriga para adorar a Deus. Adoração é um ato também de obediência. Você vem aqui, então em obediência eu vou adorar. Sentindo friozinho na barriga ou não sentindo. Mitos que se levantam na igreja, mas tem que ser quebrados. Como anda a sua adoração? Bom, nós estamos falando de adoração pública, né? E a sua adoração particular, a sua adoração pessoal, como anda? Que tipo de coisa você tem oferecido a Deus? Quando nós paramos durante o dia, na semana, segunda a sábado, para fazer a devocional, para orar, para ler a Bíblia, nós estamos oferecendo a Deus o nosso tempo. Uma das coisas mais preciosas que nós temos é o tempo. O tempo sempre falta, né? Todo mundo reclama que não tem tempo. Então o tempo é importante, é valioso. Para Deus, o tempo também é importante. Quantidade e qualidade de tempo. Então a adoração pública
é uma bênção, é necessária, mas ela é tão importante quanto a adoração particular. Você, durante a semana, adorando a Deus na sua casa, seja onde for, onde você puder, né? Onde você puder adorar a Deus, adoração particular. Qual é a qualidade daquilo que você tem oferecido a Deus? Se nós comparássemos o tempo que você está oferecendo a Deus com uma ovelha, como seria essa ovelha? Perfeita, branquinha, sem defeito nenhum? Ou manca, coxa, cega, estribuchada, talvez morta? Como é? Como é a nossa adoração? Não podemos deixar de falar também, afinal estamos em Malaquias, e um dos versículos mais famosos de Malaquias é lá de Malaquias 3:10, né? Que todos devem saber de cor. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Isso é um assunto sempre constrangedor, né? Porque algumas igrejas têm deturpado esse assunto e, assim, chegado a extremos absurdos, né? De petição desavergonhada de dinheiro. Não é a nossa posição aqui, os irmãos são testemunhas disso. Nós nunca abusamos disso, porque isso é completamente errado. Mas é um tema bíblico também. Nós adoramos a Deus quando nós oferecemos a Ele o nosso dinheiro. O nosso dinheiro. E aí eu vou perguntar para você: como anda a sua oferta a Deus quando mexe no seu bolso? Lá, eu estou trabalhando num banco agora, né? Lá no banco a gente costuma dizer, né, que a parte mais sensível do corpo do homem é o bolso. Isso é um assunto que pega todos nós, né? Porque a vida não é fácil para ninguém, né? Mas como é que anda esse assunto na sua vida? Você está em dia? Né? Assim, os pastores dessa igreja, eles podem falar sobre isso porque nenhum deles tem salário. Eu também não recebo nenhum centavo da igreja. Né? Não digo que é errado receber, tem pastores que vivem da obra, que precisam comer, né? Claro. Mas a nossa igreja, né, em especial, não tem por hábito que os pastores sejam remunerados. Então nós podemos falar isso assim com bastante clareza, né, e transparência, porque não são sustentados pela igreja. Mas que os dízimos e as ofertas são um tema bíblico e é um assunto que sempre pega a gente assim meio em situação complicada, é um assunto complicado, né? Vamos ser bem claros, né? Vamos ser bem claros. Pessoa que diz que ama a Deus, que ama Jesus, que é salvo, que crê assim, pessoa que se diz crente em Jesus e não oferta em dinheiro na igreja, está mentindo. Está mentindo. Na última reunião do conselho que nós tivemos, um dos assuntos levantados foi que depois que terminou o culto de quarta-feira, a arrecadação caiu drasticamente. Ficamos pensando, por quê? Será que as pessoas ficaram insatisfeitas que o culto de quarta-feira acabou e não ofertaram mais? Que sentimento diabólico é esse? Que vingancinha maligna é essa? Os irmãos que estão vindo na igreja são os mesmos, a igreja está tão cheia quanto sempre esteve, mas acabou o culto de quarta-feira, a arrecadação caiu. O que aconteceu? Você quer mostrar que você está insatisfeito? Que sentimento é esse? Onde você aprendeu isso? Nossa, isso é maligno isso. Você está querendo mostrar o quê? Que você não gostou que o culto de quarta-feira acabou e daí... Só pode ser isso, né? De fato, né? A parte mais sensível do ser humano é o bolso. É o primeiro membro do nosso corpo que protesta, né? Quando nós estamos insatisfeitos.
Muito complicado. Aí você vem na igreja e diz que você oferece a Deus tudo nas músicas, né? Talvez até levanta a mão. Mas isso é verdade mesmo? Se você comparar o tamanho da sua oferta com uma ovelha, como seria essa ovelha? Misericórdia, né, irmão? São assuntos desagradáveis, né? Mas é bíblico. Aliás, estamos em Malaquias, né? O versículo mais famoso sobre dízimo e oferta está em Malaquias. Ofertas. O tema da mensagem de hoje foi: como nós estamos ofertando a Deus. Vamos nos colocar de pé?